E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres, estamos aqui para mais uma aula de História para o segundo ano do ensino médio, beleza? Então na aula de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a crise do sistema colonial. O que é sistema colonial? Só para vocês lembrarem. Sistema colonial é quando o Brasil, esse território onde nós vivemos, ele era dominado, ele era colonizado pelos portugueses. Os portugueses dominavam esse território, não existia Brasil como país. O Brasil não era um país, o Brasil era uma colônia de Portugal, beleza? E crise, o que é crise? Crise é quando esse sistema de colonização, que o Brasil era dominado por Portugal, ele vai passar por alguns probleminhas. Problemões, que vai passar a ser questionado em alguns momentos, em outros momentos muito mais, beleza? Então é isso que a gente vai falar aqui sobre esse sistema colonial passar a ser questionado, tá bom? E na próxima aula a gente já começa a falar sobre o movimento de independência do Brasil, tá bom? Então para começar, nós vamos na página 2, né? É 2? É isso mesmo, né? Então na página 2 até a 10 hoje, né? De qual unidade? Unidade número 19. Tá certo? Unidade 19 da página 2 até a página 10, tá bom? Então abre aí na página 2 que já vamos começar aí com dois exercícios aí, né? Rapidinho, duas linhas, rapidinho a gente vai responder. Vamos lá, página 2, tem um texto. Eu vou ler só o primeiro texto aqui, tá? Eu vou ler um pouquinho do segundo também. Primeiro texto é da autora Maria Beatriz Niza da Silva. Ela diz assim, ó, palavras dela. Havia na Bahia um jornal chamado Idade d'Ouro do Brasil. Em 1823 foi publicado nesse jornal uma reportagem da qual transcrevemos abaixo um pequeno texto. Olha a reportagem do jornal da época lá de 1823. E o Brasil? O Brasil segue a sorte de Portugal. E se não a seguir, está completamente perdido. Então o Brasil existe por conta de Portugal. Se não fosse Portugal, a gente estava perdido. Isso um ano depois da independência, tá? Porque os agentes da independência têm toda a capacidade para o levar a uma vastíssima anarquia. Então, os agentes, as pessoas que fizeram a independência do Brasil em 1822, um ano depois, 1823, essa pessoa que escreveu esse texto aqui, o jornal, né, da Gazeta da Bahia, está dizendo assim, ó, a galera que fez a independência um ano atrás, em 1822, vai levar o Brasil para uma anarquia. Não sei o que ele quis dizer com a palavra anarquia. A princípio, eu penso, não estou dizendo que signifique isso, tá? A palavra anarquia ele está usando aqui no sentido de bagunça. Está dizendo assim, ó, quem fez isso era melhor continuar com Portugal. Já que não querem continuar com Portugal, vai dar ruim. Vai virar bagunça isso aqui. Porque Portugal pelo menos colocava ordem aqui no território, beleza? Segundo texto, vamos lá. Então, o primeiro discurso de Dom Pedro após a proclamação da República. Deve ser o Dom Pedro II, porque a proclamação da República é 1889, é bem depois. E não é o que a gente está falando aqui, que é a independência do Brasil. Mas vamos lá, vamos ver o que está dizendo o texto. É hoje o dia maior que o Brasil tem tido, dia em que ele pela primeira vez começa a mostrar ao mundo que é império livre. Quão grande é meu prazer, vendo juntos representantes de quase todas as províncias fazerem conhecer umas às outras seus interesses e sobre eles basearem uma justa e liberal Constituição, que a seja. Deveríamos já ter gozado de uma representação nacional, mas a nação, não conhecendo há mais de tempo seus verdadeiros interesses, ou conhecendo-os e não os podendo patentear, vista a força a predomínio do partido português, que sabendo muito bem a que ponto de fraqueza, pequenez e pobreza Portugal já estava reduzido, e ao maior grau a que podia chegar de decadência. Nunca quis consentir, sem embargo de proclamar liberdade, temendo a separação, que os povos do Brasil gozassem de uma representação igual àquela que eles então tinham. Enganaram-se nos seus planos conquistadores e desse engano nos provem toda a nossa fortuna. Eu acho que só o título aqui está errado. Primeiro discurso de Dom Pedro após a proclamação deve ser da independência, não é da República. Por isso que eu estou falando que eu fiquei confuso aqui. Porque depois a pergunta está perguntando aqui contra a independência brasileira. Então eu acho que é só o título que está errado. Dom Pedro aqui está escrevendo sobre a independência do Brasil e não sobre a proclamação da República, a proclamação da independência. Acho que é só isso aqui que está errado aqui. Mas vamos lá, continuando. Então, a pergunta 1. A autora do primeiro texto é a favor ou contra a independência do Brasil? Quais argumentos ela utiliza para justificar essa posição? Então, no texto aqui do jornal, aqui, o que está dizendo? Lembra que eu falei? No jornal está dizendo que vai virar uma anarquia, uma bagunça. Então, a princípio, penso eu, que a autora, né, o jornal aqui na época, era contra. Porque ele achava que pelo menos os portugueses conseguiam controlar o Brasil antes da independência, certo? No 2,
Em seu discurso, Dom Pedro coloca-se a favor ou contra a independência brasileira? Segundo ele, por quais motivos ela não havia se concretizado anteriormente? Então, na questão número 2, aqui tá perguntando o seguinte: em seu discurso, Dom Pedro coloca-se a favor ou contra a independência brasileira? Então, o Dom Pedro, na 2 aqui, ele se coloca a favor. E a gente pode perceber que aqui, segundo ele, por quais motivos ela não teria se concretizado anteriormente? Por conta de que Portugal não queria. Portugal segurava, Portugal resistia, que a gente vai ver aqui em alguns casos aqui. Portugal vai duramente reprimir os movimentos de independência ou os movimentos de contestação à colonização portuguesa. Portugal vai se colocar contra, então é por isso que não aconteceu antes. E aí Dom Pedro está se colocando aqui como se fosse um protagonista da independência do Brasil, beleza? Então é isso. Agora vamos para alguns outros momentos aqui da nossa aula, que é o seguinte: eu vou falar aqui um pouco sobre a crise do sistema colonial, que eu já expliquei na introdução da aula. Então eu vou listar alguns momentos em que esse sistema colonial ele teve alguns problemas, tá certo? Eu não vou explicar todos eles, gente, porque senão cada um desses aqui vai dar uma aula. Entendeu? Então, como o nosso objetivo aqui é apresentar os assuntos, mostrar que o sistema colonial no Brasil ele não era tão perfeito, esse é o nosso objetivo da aula. Nosso sistema colonial no Brasil ele não era as mil maravilhas, então ele apresentava alguns problemas, algumas fissuras, algumas rachaduras de vez em quando, e essas eram algumas delas. Então eu só vou fazer um breve resuminho de cada um deles, beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, na aclamação de Amador Bueno, o que aconteceu? Resumidamente, no momento que o Brasil foi... na verdade, Portugal e Espanha foi unido, que é a União Ibérica. Portugal e Espanha era a mesma coisa. E quando volta ao normal, que Portugal volta a ser um país, os paulistas faziam comércio com alguns espanhóis na região da Prata, do Rio da Prata, que é na região sul do Brasil, ali, divisa com onde hoje é Uruguai, Paraguai, Argentina, ali essa região. E os paulistas temiam que essa relação não poderia continuar, porque se voltando a ser Portugal, um país, e o Brasil a ser colônia, o Brasil tinha um pacto colonial, ele não podia negociar com ninguém. Então os paulistas meio que vão se revoltar e vão escolher Amador Bueno, cadê o nome dele aqui completo? Amador Bueno de Ribeira, para ser... cadê aqui? Aclamação, declarando-se fiel ao rei. Cadê? Vamos decidir para ele ser o representante desses paulistas no movimento separatista, Separatista, eles não queriam mais ser Portugal. Só que o Amador Bueno vai dar para trás. Ele vai falar, não quero isso não. Ele vai recusar, Cadê aqui, Ele, declarando-se fiel ao rei, recusou a aclamação e refugiou-se no convento beneditino. Em seguida, e com o apoio dele, as autoridades restabeleceram a ordem na capitania, porque ele sabia que ia dar ruim, Imagina, alguém faz um movimento de separação na época da colonização, os caras iam matar todo mundo, entendeu? Iam duramente reprimir. E aí ele falou, eu não quero isso não me envolvo nisso não, tá certo? Outro movimento é a revolta de Beckman. Essa revolta aí, ela não é uma revolta popular, não teve participação de pobres, escravos, nada disso. Na verdade é uma briga entre elites, como a gente pode perceber. Aqui está na página 4, se vocês quiserem ler o texto na íntegra, na página 4, deixa eu ver essa luz aqui. Acho que assim fica um pouquinho melhor, tá na página 4 aí, certo? Então, o que aconteceu? Na região do Maranhão aconteceu, a elite maranhense tinha dificuldades tanto para a compra de produtos industrializados enviados por Portugal e escravos, como para escoar a produção agrícola da região. Aí essa elite maranhense, eles vão optar por escravizar indígenas, e aí eles vão arrumar problema com os jesuítas, que proibiam a escravização, a escravidão de indígenas. E aí vai ter uma série de acontecimentos políticos aqui, A escassez de mão de obra africana levou os colonos maranhenses a lançar mão do trabalho indígena, já falei sobre isso. Um senhor de engenho, Tomás Beckman, o Beckmão, prejudicado pelo fato de utilizar indígenas em suas terras, resolveu reunir outros senhores de engenho, também atingidos pelo monopólio estatal desse comércio. Ele e seu irmão Tomás assumiram a liderança do movimento, depuseram o governador, tiraram o governador à força, que é o Francisco de Sá Menezes, expulsaram os jesuítas e extinguiram a Companhia do Maranhão. Aí arrumaram uma treta com Portugal e o Beckman aí, o Thomas Beckman, ele vai fazer uma viagem para Portugal. Chegando lá, ele já vai ter a ordem de prisão e aí vão mandar ele de volta para o Brasil, Esse é o episódio aí. Então, aí aqui no Brasil, chegando no Brasil, ele vai fugir, O Manuel Beckman foge, porém foi delatado ao fazer planos para libertar seu irmão da prisão e também foi preso.
Os dois líderes foram executados, o Manuel e o Jorge Sampaio. Thomas Beckmann foi para o exílio na África e os demais foram presos. Os jesuítas retornaram ao Maranhão, mas a Companhia de Comércio foi suprimida. Tá certo? Então é isso. Foi do Maranhão. Então pode ver que tinham pessoas se revoltando contra o domínio português. Guerra dos Emboabas. Essa aqui vai ser mais na região de Minas Gerais, por conta da descoberta do ouro na região das Minas Gerais. Quem estava à procura desses ouros eram os paulistas. Lembra que tinha os bandeirantes? Então, os bandeirantes faziam as bandeiras, por isso que eram bandeirantes, e eles chegam na região onde hoje é Minas Gerais, a região das Minas, e encontram ouro. A grande questão é, esse ouro é de quem? Quem que vai ter o privilégio de extrair esse ouro? Os paulistas vão falar, nosso, porque nós que achamos. E muitas pessoas vão lá em busca desse ouro. Então, eles vão chamar de emboabas. Né? Cadê aqui? Deixa eu ver se está dizendo aqui. Os forasteiros que migravam para a região era chamado pelos paulistas de emboabas. Então quem são os emboabas? Aqueles que falavam, os paulistas descobriram o ouro, vamos lá. E aí chegando lá, então se você não consegue extrair o ouro, o que você pode fazer para tirar o dinheiro de quem está extraindo o ouro? Você pode organizar um comércio, você pode organizar uma pousada, um hotel, um restaurante, você pode emprestar dinheiro, você pode fazer roupa para vender, você pode fazer várias coisas. Então muitos desses paulistas que trabalhavam nas minas ou que estavam ganhando dinheiro com as minas, passaram a contrair algumas dívidas com os emboabas, e vai ter maior treta entre os emboabas e os paulistas, né? Os forasteiros e os paulistas, tá certo? E aí teve que ter intervenção da metrópole. Eu vou resumir, tá, gente? Mas tem um texto aí na página 4 e 5. E a corte vai simplesmente fazer o seguinte, já que vocês estão brigando aí entre paulista e emboaba, então não vai ser de nenhum dos dois. A região das Minas vai ser nossa, de Portugal, que nós vamos controlar, vamos colocar ordem, vocês vão ter que obedecer a gente, vamos colocar policiamento aí agora, vamos colocar tropas e vocês vão ter que pagar imposto para nós. Que aí instituem o quinto, né, que vai ocasionar numa revolta aqui depois que eu já vou falar, mas resumidamente é isso. Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711. Aqui, ó. A Guerra dos Mascates ela vai acontecer, resumidamente, na região de Recife e Olinda, tá certo? Recife ainda não era uma cidade grande como a gente conhece hoje, e Olinda já era muito maior. Então, essas duas cidades terão uma tensão muito grande aí, né? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver. É isso mesmo. Quando esses foram expulsos, havia acabado na guerra de prender os holandeses da região. Quando os holandeses foram expulsos em 1654, os produtores pernambucanos perderam o mercado de açúcar para a região das Antilhas. A elite portuguesa comercial do Recife passou a conceder empréstimo aos senhores de engenho de Olinda. Então, para o financiamento da produção de açúcar até a nova colheita e venda de produção anterior. Olinda já era uma vila com pelourinho e câmara municipal, ao contrário de Recife, que não tinha autonomia política e precisava pagar seus impostos a Olinda. Os recifenses já haviam pedido para o reino, por reiteradas vezes, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. Enfim, Dom João V atendeu os apelos, entregando em 1710 a Carta Régia de Emancipação Política e Administrativa de Recife. Tal situação desagradou profundamente os olindenses, cuja reação foi rápida. Liderados pelo senhor de engenho Bernardo Vieira de Melo, invadiram Recife. Os caras vão invadir Recife, meu. Olinda fez uma guerra contra Recife. Olha, duas cidades aí próximas aí. Tiraram o bispo Dom Manuel Alves da Costa, hostil ao governo deposto. Então é só para vocês entenderem que estava havendo uma tensão também lá na região de Recife e Olinda, né, por conta de dívidas. A população de Olinda estava endividada com relação aos credores, né, pessoas que davam os empréstimos, que eram da cidade de Recife. Olinda devia para Recife. Resumidamente é isso. Revolta de Vila Rica, 1720. Tá na página 6 aí, se vocês quiserem ler. Vai acontecer também na região de Minas Gerais, por conta da voracidade fiscal da metrópole, ou seja, Portugal cobrava impostos da região de Vila Rica, né, que é uma região já que tinha mina de ouro, de metais preciosos, né? O que mais? Então é isso, se vocês quiserem ler o texto da página 6 aí para entender melhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre os dois movimentos, que aí já é a crise final do sistema colonial, né? Final assim, né? Já está se encaminhando para o movimento de independência. Esse aqui já é mais famoso, né? Confidência Mineira, aquele episódio que vai gerar como o herói nacional Tiradentes, que é até feriado no Brasil. O que acontece? Eu vou resumir também, tá, gente? Mas tem um texto aí na página 7, 8, aí a Conjuração Baiana está na página 9 e 10, tá certo? Se vocês quiserem ler o texto é melhor. Resumindo, o que foi Confidência Mineira?
Então, vale lembrar, nessa aula de hoje eu estou falando de episódios que a metrópole teve... A metrópole é Portugal, tá? A metrópole teve que intervir ou entrar com pulso firme para poder controlar os brasileiros ou os colonos que estavam se revoltando, tá bom? Neste caso aqui, a Inconfidência Mineira é por conta do imposto que tinha na região das Minas. Então, se você trabalhasse nas Minas Gerais, nas minas, e você extraísse ouro, você tinha que dar uma parcela desse ouro para o governo, que é a tal do 1/5, ou que algumas pessoas vão chamar na época de o 5º dos infernos. E dizem até que tem uma história da época que os portugueses guardavam esse ouro para não pagar imposto, para sonegar o imposto, para não ter que pagar para o governo. Eles guardavam dentro de santo oco. Ela ficou conhecido como Santo do Pau Oco. Por isso que fala até hoje, aquela pessoa é santa. Santa é Santo do Pau Oco. Por conta desses portugueses que guardavam ouro no santo e passavam escondido, como se fosse com o santo, mas não é santo, é ouro, tá? Então, resumindo, a Inconfidência Mineira vai ser esse episódio que, inspirado por alguns movimentos da Europa, no caso a França, pode ver que é no ano da Revolução Francesa, tá certo? Então, quem são esses personagens? Quem são os nomes deles, né? O Padre Rolim, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o alferes e dentista Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, empolgados com as notícias da França pré-revolucionária e com a independência americana, passaram a conspirar contra a metrópole. Tipo, mano, vocês ficaram sabendo o que aconteceu lá na Europa e nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tinha acabado de conquistar a independência dos Estados Unidos. Falou, não fiquei sabendo não, mano. O que aconteceu? Mano, os caras lá lutaram contra o governo e derrubaram o governo. E nós? Vamos também? Demorou. É isso mesmo, tamo junto, vamos derrubar o governo. Então os caras fizeram uma revolta aí, não teve participação popular, não teve escravos participando do movimento, diferente dessa outra aqui que eu já vou falar, tá bom? Resultado. Eu tô resumindo, tá, gente? Se vocês quiserem ler o texto, tá mais completinho. Mas o resultado vai ser deixa eu ver aqui se tá falando aqui. Tem uns textos aí falando, mas resumindo, eu vou resumir, tá? O Tiradentes ele vai ser capturado, vai ser esquartejado e exposto em praça pública para servir de exemplo para outras pessoas não se revoltarem contra o sistema, contra o governo português. Todos esses atos aqui, gente, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem muitas videoaulas aí bem mais exatas explicando sobre isso, tá? Que não é o objetivo da aula de hoje explicar especificamente sobre isso. O objetivo dessa aula é explicar o que acontecia com o governo português. Por que o governo português não durou mais tempo aqui no Brasil? Por que a gente chegou na independência? Porque haviam revoltas acontecendo. E por último, eu vou falar aqui sobre a Conjuração Baiana, que é de 1798. A diferença dessa para essa é que aqui já teve mais participação popular, mas o assunto é assim, é muito parecido. Eles estavam descontentes com as obrigações que eles tinham que prestar para o governo português. Sobre os pontos aqui, o que eles apoiavam? 600 revoltosos apoiavam o levante, marcado para o dia 28 de agosto de 1798. O projeto dos revoltosos incluía, o que eles queriam? Está dizendo aí na página 9. O fim da dominação metropolitana no Brasil, eles queriam simplesmente a independência do Brasil. Melhoria das condições de vida do povo. Proclamação da república, eles não queriam um império, não queriam rei no Brasil, eles queriam uma república, assim como foi nos Estados Unidos, tá certo? Na França, revolucionária. Abolição da escravatura, eles queriam o fim da escravidão no Brasil. Abertura dos portos brasileiros a todas as nações, ou seja, quem morava no Brasil, na época da colonização, quem morava no Brasil, não podia negociar com outro país. Então, vamos supor, você mora no Brasil, você faz camiseta, primeiro que nem tinha manufatura no Brasil, você plantava cana e fazia açúcar, você tinha que pegar esse açúcar e negociar com os portugueses. E os portugueses pegavam esse açúcar e negociavam com outras nações. Ou seja, o português fazia o trabalho de intermediação. Tá certo? Então, por exemplo, você vendia para o português por R$100, aí o português vendia por 1.000. Você não podia vender por 1.000 direto para outro país, entendeu? Então é isso que quer dizer essa abertura dos portos. Não que isso não aconteça hoje, tá, gente? Porque hoje acontece algo parecido. Então, o produtor faz o café, aí ele pega esse café, vende para um grupo de investidores que pegam esse café e joga na bolsa de valores e negociam no mercado futuro com outras ações que acabam depois vendendo para a gente. O café pode vir como um produto importado, sendo que o café foi feito no Brasil. Então é meio que a gente passa o café para investidores estrangeiros de outros países que depois vão vender esse café para a gente, tá? Então acontece isso é o que a gente chama de capitalismo financeiro. Então, só para vocês perceberem que o sistema colonial ele não acabou 100%, ele só foi meio que readaptado às novas conjunturas do capitalismo atual. Beleza? Mas isso aí a gente fala em outro momento. Então, deu pra ver aí que... e tem mais um ponto aqui, ó. Então, abertura dos portos e melhoria do pagamento dos soldados, que eles não recebiam muito bem.
tá certo? Então, só para vocês perceberem, então a princípio essa é a aula de hoje. Para vocês perceberem, então vou falar novamente, o objetivo da aula de hoje é perceber que a colonização do Brasil não estava às mil maravilhas. Portugal não estava conseguindo manejar a colonização de forma a agradar os interesses dos brasileiros. Os brasileiros não estavam, nossa, que legal, Portugal, a gente é Portugal, nós somos portugueses. Não estava assim. É tipo, nossa, aquele Portugal desgramado lá, coloca imposto pra gente ter que pagar aí, fica mandando a polícia bater na gente, ou fica obrigando a gente a fazer coisa que a gente não quer fazer, e paga pouco salário pro soldado. Estão entendendo? Então essa era a revolta que já estava acontecendo aqui, e aqui apresentou algumas demonstrações de que não estava nada bem, beleza? Então, nas próximas aulas a gente já vai começar a falar sobre a independência do Brasil. Não se esqueça de preencher o link de presença, né, que está na descrição do vídeo, a lista de presença, para que vocês possam garantir a participação na aula. Não se esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário aí para ajudar o professor na divulgação desse vídeo e do canal também, inclusive, né, tá certo? Então, a princípio é isso, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Valeu!